Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Você já leu o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill? Você sabe quais são os 6 maiores medos que o diabo coloca no ser humano, de acordo com Napoleão Hill? Eu vou te dar um resumo do livro, mas vou também te dar nesse vídeo a minha opinião, confrontando com a palavra de Deus. Fica comigo nesse vídeo e aprenda alguns princípios que irão mudar a sua forma de pensar. Se ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos. E depois desse vídeo, deixe aí um comentário a esse respeito aí do que você achou desse vídeo aqui, ok? Vem comigo! Napoleão Hill escreveu um livro best-seller, campeão de vendas, chamado Mais Esperto que o Diabo. Ele entrevistou Andrew Carnegie e disse que gostaria de entrevistar homens bem-sucedidos para saber o segredo do sucesso. Carnegie recomendou que ele entrevistasse também muitos que fracassaram. Esse livro foi originalmente escrito em 1938, mas só foi publicado em 2011 após a sua morte. O livro foi escrito como se fosse uma entrevista com o diabo, realizada pelo próprio Napoleão Hill. Nesta entrevista, o diabo afirma que ele influencia 98% da população através dos 6 maiores medos que ele coloca no ser humano. Quais são esses medos? Eu vou dizer quais são e você avalia se você tem algum desses medos ou não. Primeiro, medo de ficar pobre. Você tem? Aqui muita gente vai dizer, eu já sou pobre. Nesse caso, seria o medo de ficar ainda mais pobre. A peniafobia, ou seja, o medo irracional de ficar pobre, prejudica a saúde e impede a pessoa de crescer. Se você tem esse medo, deixa eu te lembrar o que a Bíblia diz. Provérbios 22:2 diz que Deus fez tanto o rico quanto o pobre. Não há nenhum problema em ser rico, mas cuidado, porque como disse Paulo a Timóteo, os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço, ou seja, em ciladas e em muitas concupiscências loucas e nocivas, em cobiça por bens materiais que submergem os homens na perdição e ruína. Enquanto Deus tem um cuidado todo especial pelos pobres e faz justiça por eles, aos ricos Jesus adverte sobre a dificuldade de se entrar no reino de Deus, devido à sua confiança estar depositada nas riquezas. É claro que na direção de Deus e de maneira honesta é bom ficar rico, mas creio ser prudente orar como Salomão, em Provérbios capítulo 30, versículo 8. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. O que Salomão está dizendo é, Deus, tão somente supre as minhas necessidades. E por quê? No versículo 9 ele diz, para que de farto não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou seja, para não se esquecer de Deus. Segundo medo, medo de ser criticado. Este medo em demasia é a fobia social. Medo do julgamento de outra pessoa. Pessoas que têm medo ou se preocupam demasiadamente com o julgamento dos outros, normalmente são acanhadas, retraídas, ficam nervosas diante de outras pessoas, têm medo de expressar suas próprias opiniões e possuem complexo de inferioridade. Esqueça as emoções negativas. Entenda que uma crítica é só a opinião de alguém. Filtre as críticas. Você é um filho de Deus, uma filha amada por Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você não é pouca coisa, não. Sinta-se valorizado. Valorize-se. Você tem o DNA de Deus. Terceiro medo, medo de ficar doente. Você se enquadra? Os hipocondríacos, sejam os que tomam medicamentos ou não, estão sempre com medo de que algo ruim está acontecendo ou pode acontecer com seu corpo. Pessoas assim estão sempre angustiadas, com medo de adoecer e até de morrer. Se cuide,
Cuide da sua saúde, faça exames de rotina, mas fuja dos excessos. Confie em Deus, a sua vida está nas mãos dele. A maior parte das nossas preocupações nunca se concretizam. E descanse sabendo que mesmo que enfrentemos a morte, embora ninguém queira morrer, quando chegar a hora, estaremos nos braços do Pai. Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para o cristão, se vivemos, com Cristo vivemos. E se morrermos, também é lucro, porque estaremos para sempre com o Senhor. Quarto medo, medo de perder o seu amor. Você tem? O medo excessivo de perder alguém provoca ciúmes excessivo. E os ciúmes, em vez de aproximar as pessoas e ajudar no relacionamento, afasta as pessoas e prejudica o relacionamento. Amar, cuidar, se importar, valorizar a pessoa amada é importante para o relacionamento. Porém, quando você se torna emocionalmente dependente e tem fobia, medo excessivo de perder a pessoa, isso te impede de prosperar e te condiciona ao fracasso. Quinto medo, medo de envelhecer. Quem sofre de gerontofobia, o terrível medo de envelhecer, não consegue enxergar positivamente o futuro. Por isso tem medo dele e possui sentimentos depressivos. Em 2017, o Instituto Qualibest fez uma pesquisa cujo resultado mostrou que 90% dos brasileiros têm medo de ficar velho. Isso traz pensamentos ruins e causa ansiedade. Há inclusive pessoas que afirmam preferir morrer jovens a envelhecer, o que demonstra claramente que a pessoa tem medo do futuro. Muitos têm esse medo porque percebem que a velhice é, na verdade, uma aproximação da morte, o que se torna pior quando a pessoa não tem certeza do que a espera depois da morte. O salmista disse no Salmo 92, versículos 13 e 14: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Não tenha medo da velhice. E quando chegar a hora, lembre-se do que Deus disse para Abrão em Gênesis 15:15. Em boa velhice será sepultado. O que de fato se cumpriu no capítulo 25, versículo 8. Ele morreu em boa velhice, velho e farto de dias. Davi e Gideão também morreram em boa velhice. Isaías capítulo 46, versículos 3 e 4, Deus diz: vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre, até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, os cabelos brancos, eu vos trarei e vos guardarei. Deus continua e continuará com você na velhice. Sexto medo, medo de morrer. Se você tem medo de morrer, eu digo para você, receba Cristo no seu coração e não há necessidade de ter esse medo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Por quê? Porque quando morremos, passamos da morte para a vida eterna com Ele na glória. Qual o problema desses medos exagerados? O medo nos paralisa e nos impede de fazer aquilo que precisamos fazer. Logo, em vez de você avançar para o sucesso, você regride para o fracasso. O medo te trava, te impede de agir, não deixa você sair do lugar e aí você fica adiando, procrastinando e nunca alcança o resultado que você poderia alcançar. De acordo com o livro, esses medos são produzidos nos seres humanos pelo diabo. O medo, quando nos impede de tomar a ação que deveríamos tomar, faz com que nós vamos empurrando com a barriga. Deixa como está para ver como é que fica. Vamos levando, deixa a vida me levar. Estas atitudes nos colocam na posição de vítima, em vez de protagonista da nossa própria história. O livro mostra também que o nosso sistema de ensino não nos leva a pensar por nós mesmos, mas sim a repetirmos conceitos já formados e a decorar esses conceitos para ser aprovado.
O livro também afirma que o diabo ainda usa o álcool, o cigarro e alimentos que não fazem bem para a saúde para roubar a produtividade dos seres humanos, de maneira que eles não utilizem todo o potencial que têm. Então, meu amigo, meu irmão, não tenha medo. Deus não nos deu o espírito de temor. Os seres humanos que não pensam por si mesmos e fazem uso de substâncias tóxicas, por exemplo, entram em um ciclo vicioso de maus hábitos, bebendo, fumando e se alimentando de maneira péssima. Os hábitos você pratica de maneira consciente ou inconsciente. E mesmo sem se dar conta, são os teus hábitos que estão te levando para o sucesso ou para o fracasso, em direção aos seus objetivos ou na direção oposta. Você precisa fazer as coisas que conscientemente sabe que são certas a fazer, para te levar para onde você almeja estar. De acordo com o livro, você deve ir em busca daquilo que quer, independentemente se vai demorar ou não, ou qual será o custo dessa jornada. Mantenha o foco no seu objetivo. Alguns princípios do livro para nós finalizarmos. Tenha uma missão na vida e siga constantemente em direção a ela. Tenha disciplina para dizer sim e para dizer não, sempre que necessário e sempre pensando no seu objetivo. Aceite os erros como aprendizado. Fique rodeado de boas influências, bons amigos. Há um conceito que diz que você é reflexo das 5 pessoas com quem mais convive. As 5 pessoas com quem você mais convive te influenciam positivamente ou negativamente. Pense a esse respeito. Com quem você está convivendo? Use o tempo ao seu favor. Abra mão da gratificação instantânea para desfrutar de uma gratificação ainda maior. Cuide de você, corpo, alma e espírito, e nesse processo não dá para agradar a todo mundo. Pense antes de agir. Espero ter contribuído para o seu crescimento. Você que está assistindo e até hoje não fez nenhum comentário aqui nesse vídeo, escreva aí para mim o que achou desse vídeo. Ajudou? Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.